Olá pessoal, professor Cláudio do SESI Mogi das Cruzes, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, dentro daquele nosso combinado, estamos trazendo mais um tema relevante. Hoje, matrizes, ok? O que é uma matriz? Vamos logo definir. Matriz é uma tabela organizadas em linhas e colunas no formato I versus J, onde I representa o número de linhas que está na horizontal, e o J, o número de colunas, que está na vertical. Vamos ver o modelo de matrizes aí. Então, ó, a matriz sempre eu vou estar representando com a letra maiúscula. E os elementos da matriz que vão estar entre colchetes vão ser representados com números aqui. Então, vamos ler essa matriz. Quando eu falo de leitura de matriz, estou falando da ordem da matriz. Lembrando sempre que eu vou estar lendo primeiro a minha linha, depois a coluna. Perfeito? Então, ó, vou ler primeiro a linha e depois as colunas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma linha, duas linhas. Eu tenho uma coluna, duas colunas. Então, a ordem dessa matriz é 2 por 2, ou seja, ela é composta de duas linhas e duas colunas. Vamos para o exemplo B, que eu representei a matriz como B. Então, nessa matriz B aqui, ó, eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. E quantas colunas? Uma coluna, duas colunas. Então, a ordem dessa matriz é 3 por 2, ou seja, ela é composta de três linhas e duas colunas. Perfeito? Mais uma representação, a matriz C. Matriz C, ela tem uma única linha aqui, ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, uma única linha. Então, a ordem dessa matriz ela é composta de uma linha, agora tem uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Perfeito? Então, tem uma linha e cinco colunas. Voltando aqui, vamos agora preparar para estar localizando os elementos da matriz. Então, eu representei uma matriz A, está aqui, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, para não perder a viagem aqui, ó, vamos ver a ordem dessa matriz. Ela tem uma, duas, três linhas. E tem uma, duas, três colunas. Então, é uma matriz de ordem 3 por 3. Três linhas por três colunas. Perfeito? Vamos localizar esses elementos. Então, ó, começando por esse elemento aqui, A11. Quando eu quero localizar elementos, então a matriz é A maiúsculo. O elemento ele vai estar representado pela essa mesma letra, só que em minúsculo. Então, esse elemento aqui, ele está na primeira linha, esse primeiro número aqui é linha, e na primeira coluna. Então, ele é o elemento A11, o número 1. A12, ou seja, quem é o A12? É o elemento que está na primeira linha, só que na segunda coluna. Então, esse elemento é o 2. A13. A13, ele está... Primeiro número aqui é a linha. Então, ele está na primeira linha, só que está na terceira coluna. Então, ele é o 3. Próximo elemento, A22. Ou seja, agora mudou a linha. Ele está na segunda linha e na segunda coluna. Segunda linha, só que na segunda coluna. Esse elemento é o elemento 5. Quero agora o A31. Opa, mudou a linha agora aqui, ó. Ele está na terceira linha, só que está na primeira coluna, ó. Terceira linha e na primeira coluna, não é isso? Terceira linha, primeira coluna. Então, é o elemento 7. Quem é que está na terceira linha e terceira coluna? Terceira linha e terceira coluna, o elemento 9. Perfeito, pessoal, sobre localização? Lembrar sempre que a leitura de uma matriz, que é chamada de ordem, sempre seguirá primeiro a linha e depois a coluna. Então, é uma regra. Vou sempre ler matriz
linha, depois a coluna. Vamos agora para as operações com matrizes. A primeira operação que a gente vai ver é quando eu tenho que multiplicar uma matriz por um número inteiro. Vamos ver. Super tranquilo. Eu tenho uma matriz A, 2, 5, 3, 7, 1, 2. Ou seja, uma matriz que tem duas linhas por 3 colunas. E quero multiplicar por 2, um número inteiro 2. Então, ó, coloco esse número inteiro aqui na frente da minha matriz. E, pessoal, ó, eu vou pegar esse 2, multiplicar por cada elemento aqui de dentro, ó. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 2, 2 vezes 5, 2 vezes o 3. Depois, também na de baixo aqui, ó, 2 vezes o 7, 2 vezes o 8, 2 vezes o 1, aliás, né? E 2 vezes o 6. Fazendo isso, agora eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 6, 12. Super tranquilo, não é isso? Então, isso é quando eu tenho que multiplicar a matriz por um número inteiro. Próxima operação, quando eu vou adicionar a matriz, eu vou somar, né? Adição quer dizer soma. Então, tem uma matriz A, 5, 8, 4 e 2, e uma matriz B, 2, 3, 5 e 1. Detalhe, eu só posso somar uma matriz com a outra quando eu tenho as matrizes de mesma ordem. No caso aqui, a matriz A é 2 por 2, então só posso somar por outra matriz 2 por 2. Vamos somar. Também super tranquilo, eu vou pegar elementos de mesma localização e vou somar. Ó, o 5 tem a mesma localização do 2. O 8 tem a mesma localização do 3. O 4 tem a mesma localização do 5. E o 2 tem a mesma localização do 1. Então, vai ficar 5 mais o 2, 8 mais o 3, 4 mais o 5 e 2 mais o 1. Perfeito? Juntando isso aqui, 5 mais 2, 7, 8 mais 3, 11, 4 mais 5, 9 e 2 mais 1, 3. Adição de matrizes. Super tranquilo, não é isso? Vamos à próxima. Vamos subtrair. Menos, né? De diminuir. A situação de fazer subtração é a mesma da adição. Eu só vou ter que subtrair. A outra eu estava somando. Então, a configuração é a mesma. Ó. Vou pegar elementos de mesma localização. 5 com 2, o 8 com 3, o 4 com 1 e o 6 com 4. E vou subtrair. Ó. 5 com menos 2, 3, 8 menos 3, 5, 4 menos 1, 3 e 6 menos 4, 2. Perfeito? Subtração também super tranquilo. Agora, vai mudar um pouquinho a nossa estratégia aí, porque eu vou multiplicar matrizes. Então, eu tenho aquelas duas matrizes, a matriz A e a matriz B, quero multiplicar a A vezes a B. Aqui, pessoal, eu vou ter que fazer uma configuração seguinte. Eu vou pegar linha, multiplicar pela coluna. Só que um detalhe, o primeiro da linha eu multiplico com o primeiro da coluna. E vou somar o segundo da linha multiplicado com o segundo da coluna. Então, ficou 5 vezes o 2. Está vendo? O primeiro da linha com o primeiro da coluna. Mais 8 vezes 1, que é o segundo da linha com o segundo da coluna. Perfeito? Já foi essa linha por essa coluna. Vou continuar nessa linha, só que agora vou multiplicar com a segunda coluna aqui. Então, vai ficar 5 vezes o 3. Perfeito? E o 8 vezes o 4. Perfeito? Terminou essa linha multiplicando as duas colunas. Agora eu vou para a segunda linha e vou multiplicar a primeira coluna. Então vai ficar 4 vezes o 2 e 6 vezes o 1. Perfeito? Multipliquei essa linha por essa coluna. Vou continuar nessa linha, só que agora eu vou multiplicar a segunda coluna. Então vai ficar 4 vezes o 3 e o 6 vezes o 4.
Perfeito? Olha só, pessoal. Quando vocês forem montar isso aqui, verifique se está acontecendo isso. Olha, as colunas elas se repetem. Olha, 2 com 2, 1 com 1, 3 com 3, 4 com 4. Perfeito? E agora eu vou juntar essas operações que eu fiz aqui. Então, 5 vezes 2 deu 10 e 8 vezes 1 é 8. Depois, 5 vezes 3 é 15 e 8 vezes 4 dá 32. Depois, 4 vezes 2 deu 8 e 6 vezes 1 deu 6. 4 vezes 3 deu 12 e 6 vezes 4, 24. Agora eu vou juntar aqui para ter o finalmente da minha multiplicação. Então, 10 mais 8, 18. 15 mais 32 dá 47. E 8 mais 6, 14. 12 mais 24, 36. Então, esse aqui é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B. Perfeito? Vamos continuar agora. Agora eu vou construir uma matriz, tá? A partir de uma sentença. Então, pessoal, olha só. Seja construir uma matriz de ordem 2 por 2, eu só posso construir uma matriz se eu tiver a ordem dela, sendo formada através da sentença. Olha a sentença que ele quer. Sentença é como se fosse uma receita. Então, se a matriz é 2 por 2, ou seja, ela vai ter duas linhas por duas colunas. Perfeito? Então, se eu tenho uma matriz 2 por 2, eu tenho o elemento A11 e A12 na primeira linha. A21 na segunda linha e A22 também na segunda. Então, eu tenho essa matriz de ordem 2 por 2. Agora, como é que nós vamos construir? Através dessa sentença. O que é que ele diz nessa sentença? Olha, que cada elemento, ou seja, elemento é que sempre vimos lá no início, que é formado pela linha e a coluna. Só que ele diz que cada elemento tem duas vezes o valor da linha somado com o número da coluna. Então, o que é que eu quero dizer para isso aqui? Então, vamos pegar o elemento A1. A linha é 1 e a coluna é 1. Então, pela sentença aqui, 2 vezes o 1, que é a linha, mais a coluna, que é 1. Tá vendo? Ó? Então, fiquei com 2 vezes 1 mais 1. A1, 2. A1, 2. Então, 2 vezes a linha é 1, mais a coluna 2. Vou para baixo agora, ó. O A2, 1. Quanto que vale a linha? 2. Então, 2 vezes a linha mais a coluna, que é 1. E, finalmente, o elemento A2, 2. A2, 2, quanto que vale a linha? 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais a coluna, que é 2. E agora eu vou juntar para ter o finalmente depois da operação. Então, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. E 2 vezes 2, 4 mais 1, mais 2, aliás, 6. Perfeito? Então, esse é o formato para a gente desenvolver a construção de uma matriz através de uma sentença. Tá ok, pessoal? Pratiquem isso aí e bons estudos. Obrigado.